Bom, gente, boa tarde. É, Nós vamos começar então aqui. Deixa eu colocar o meu. Nós vamos começar então aqui a apresentação da mostra. Mas antes da gente iniciar, gostaria de dar boas-vindas a todos e principalmente dar abertura ao quarto Que Educa. Tá? O Que Educa ele foi e ele é um colóquio da licenciatura em Química. Esse colóquio ele foi idealizado com a atual gestão da licenciatura em Química, tá? Então, isso foi uma das propostas, né, de quando eu e a professora Denise, a gente decidiu, né, estar trabalhando aí junto, né, na coordenação em prol, né, da continuação do nosso curso. Então, essa já é a terceiro Que Educa, sendo que o primeiro e o segundo Que Educa foi feito o ano retrasado, no ano de 2019. O ano passado nós tivemos o terceiro Que Educa e agora nós decidimos fazer o quarto dentro da agenda acadêmica, uma vez que é um momento exatamente da gente trazer à tona toda essa questão da produção científica, toda a importância da universidade enquanto meio de conhecimento, tá? Então, eu agradeço mais uma vez aí a professora Rayane, que, né, já foi a nossa aluna, foi nossa professora, continua sempre dentro da universidade, né, colaborando conosco. Então, agradeço mais uma vez todo o seu apoio, toda a sua ajuda, né, e vamos contar com você aí na banca avaliadora nesse momento. Professora Ana Angélica também estava aqui, mas ela provavelmente caiu, né? E ela também vai participar da banca avaliadora. Nós temos 8 trabalhos para serem apresentados hoje, porém, até o momento, nós só estamos com 2 alunos que vão apresentar aqui no momento, mas nós vamos começar com eles assim mesmo, tá? Vou tentar ver aqui com a professora Ana Angélica, né, se ela consegue retornar, para que a gente possa dar início às apresentações. Mas eu já vou pedir, já de antemão, para a Bianca. A Bianca solicitou que iniciasse as apresentações por conta de um compromisso. Então, eu vou solicitar a Bianca que já coloque, se ela for transmitir, né, através de slides, ela já coloque e deixe aí em ponto de apresentação. Professora, eu não vou apresentar nada não, tá bom? Eu vou mostrar só o material mesmo. Então, só um minuto que eu vou colocando aqui para ver se a professora Ana Angélica retorna para a sala. Gente, lembrando que nós estamos sendo transmitidos nesse momento, tá? No YouTube. O canal do YouTube de hoje não é o canal do Que Educa, porque nós tivemos um problema técnico, mas ele vai ser transmitido a partir da apresentação e das mostras de amanhã, tá? Bom, nós temos aqui alguns alunos que não estão na minha lista. Ariane, Vitória, o João Manuel disse que ele só é ouvinte, e Victoria e Ariane, vocês vão apresentar? Porque vocês não estão na minha lista. Apenas ouvinte? Não sei como Sim. Vocês conseguiram o link sendo ouvinte, tá, gente? Porque o link foi enviado apenas para os inscritos. Tá complicado isso, né? A gente tinha colocado que os ouvintes assistiriam, no caso, assistiriam no YouTube, tá? Não, tudo bem. O negócio é que a turma aqui é pequena, mas se fosse uma sala com muitas pessoas, ficaria mais difícil, tá? De ter toda essa logística aí. Mas tudo bem, vou colocar que vocês estão como ouvinte. Bom, a Ana Angélica está tentando retornar para a sala, tá? Então, vamos aguardar ela conseguir voltar para a sala, porque nós precisamos das 2 avaliadoras, tá?
Então, vamos aguardar um pouquinho, gente. Bom, gente, a professora Ana Angélica está encontrando dificuldades aqui em entrar, mas como nós estamos transmitindo ao vivo para o YouTube, eu vou fazer o seguinte: a Bianca começa a apresentar e depois seguida pelo Iago e mais alguém se chegar, né, para a apresentação. E depois a professora Ana Angélica assiste, né, a apresentação da Bianca, que vai estar gravada. Nós não estamos gravando aqui no Meet, mas está sendo gravada, né, no YouTube. E aí eu disponibilizo para ela depois assistir, tá bom? Porque também se chegar outros alunos, a gente pode ficar meio agarrada com questão de horário, tá? Uma vez que tem outras atividades depois, às 18 horas, ok? Então, Bianca, pode abrir sua câmera e apresentar para nós, entre 10 15 minutos, o seu recurso, falando a importância. Nós colocamos lá, né, para vocês no e-mail, quais são os critérios que vão ser avaliados, que vão ser olhados. E então, você pode começar, então, por favor. Está bem. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar o meu material, né? É um recurso didático que é um jogo. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Não preparei nenhuma apresentação, vou apresentar o material diretamente. O jogo que eu venho apresentar para vocês é o baralho atômico. Esse jogo eu desenvolvi ao longo da minha graduação e foi o objeto do meu trabalho de conclusão. E eu apliquei em sala de aula e tive resultados muito bons com esse jogo. E agora eu vou explicar para vocês como que eu fiz, as regras, o material que eu utilizado e os fundamentos. Bem, por que escolher um jogo didático para trabalhar em sala de aula, né? A gente que é professor de química tem uma vantagem muito legal,
porque a gente pode utilizar diversos materiais, né, diversas estratégias em sala de aula para poder abordar os conceitos. Experimentos, jogos, softwares. E eu escolhi o jogo didático porque o assunto que eu escolhi para trabalhar, né, para fazer este jogo, é o assunto Constituição da Matéria e a estrutura dos modelos atômicos, que é voltado para o primeiro ano do ensino médio, de acordo com o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro. E é um assunto muito teórico e muito assim, chato de se trabalhar tanto para o professor quanto para o aluno. E eu escolhi o jogo didático porque quando a gente tenta trabalhar esse conteúdo, a gente tem como estratégias, né? A gente poderia trabalhar um teste de chamas, só que levar um teste de chamas para a sala de aula é muito difícil. E sem contar que um teste de chamas por meio de vídeo também não tem tanta graça assim. Além de utilização de softwares e simuladores, só que a gente sabe que a realidade da escola pública nem sempre a gente tem um computador disponível para cada aluno. Então, eu pensei na ideia de trabalhar um jogo de cartas, para desenvolver os conceitos científicos sobre a estrutura atômica, sobre toda essa parte teórica, né, do comecinho ali do primeiro ano do ensino médio. E jogo didático. Por que, né, desse conceito de jogo didático? Por que utilizar jogo didático? A ideia de jogo didático em sala de aula, principalmente no ensino de química, é algo, de certa forma, novo, né? Dentro do contexto educacional. E aí a gente pode discutir, e hoje na literatura a gente encontra muitos jogos didáticos no ensino de química para auxiliar os alunos no processo de aprendizagem e os professores no processo de ensino. Só que o jogo, para ele ter esse caráter, né, para ele ser um jogo didático, segundo Kishimoto, ele tem que apresentar duas funções, tanto a função lúdica quanto a função educativa. A função lúdica, né, porque o jogo por si só já é um material de diversão, de prazer, e a função educativa, porque a gente precisa utilizar esse material como objetivo, para ensinar algo, para trabalhar algum conceito, algum conhecimento por trás. Então, a gente tem a ideia de jogo didático. E aí, eu criei o jogo didático Baralho Atômico. Este jogo, um dos pontos positivos dele é que ele foi feito todo de material reciclado e ele é um jogo muito simples, porque eu pensei também na praticidade do professor em sala de aula para ter material, né, para conseguir fazer essas coisas. E é um jogo que, mesmo que o professor não tenha tempo para fazer, também pensando aí no fator tempo, os próprios alunos podem confeccionar este material. E vou falar agora um pouco da estrutura e das regras do jogo Baralho Atômico. O Baralho Atômico é um jogo composto de 360 cartas. Por que toda essa quantidade de cartas? Porque é um jogo que é para ser jogado em grupos de alunos e eu preciso atingir todos os alunos da turma, eu preciso que todos eles participem. A gente sabe que uma realidade da escola pública, a gente tem aí quase 40 alunos em sala de aula. Então, a gente pode formar até de 5 a 6 grupos, 5 a 6 grupos de 5 ou 6 alunos para ter a formação de 30 pares de cartas. Por quê? O baralho atômico, esse jogo de 360 cartas, ele pode ser dividido em 3 baralhos. E cada um desses baralhos pode ser dividido em 2 grandes grupos de conteúdos, um grupo A e um grupo B. Então, todo o conteúdo, todo o conceito científico que está presente em um baralho, ele é dividido em 2 grandes grupos. Porque um grupo de alunos vai trabalhar com uma parte do baralho com uma dinâmica, e o outro grupo de alunos vai trabalhar com outra parte de um único baralho com outra dinâmica. E quais as dinâmicas que a gente pode utilizar para trabalhar com este jogo? Eu elaborei 2 dinâmicas. Essa daqui é a dinâmica 1, a dinâmica do jogo da memória, que compreende metade das cartas de um único baralho. Lembrando que o jogo de 360 cartas é composto de 3 baralhos de 120. Então, a dinâmica 1 é a dinâmica simples que a gente já conhece, que é do jogo da memória. E aí eu coloquei aqui em cima, tá vendo que tem 2 quadradinhos com cores distintas? Porque eu fiz as cartas para a formação de pares, né, no jogo da memória, com cores distintas para facilitar a compreensão dos alunos e para auxiliá-los, porque a gente não é um jogo simples só de memória, né? A gente precisa aqui envolver os conceitos científicos. Então, para tornar mais claro, para auxiliar os alunos, as cartas são diversificadas. Então, o aluno ele vai formar pares com uma carta azul e com uma carta vermelha. E aqui, nessa ficha de instruções, que ela também foi elaborada para esse jogo, tem a carta azul e a carta vermelha. Aí lembra que eu falei que um único baralho ele é dividido em 2 grupos de alunos, porque os alunos podem jogar simultaneamente em sala de aula? Então, tem 2 dinâmicas. Dinâmica 1, jogo da memória, e a dinâmica 2. A dinâmica 2 é a dinâmica da formação de pares. E aqui só tem um quadradinho de uma cor para orientar o aluno, que neste caso ele vai trocar, né, na hora da atividade,
com um jogo de uma única cor, que é o jogo da cor rosa. Para essa dinâmica de formação de pares, não é necessário ter cores distintas no verso da carta, porque o que o aluno vai precisar fazer? Formar pares, ele recebe 7 cartas e tem que formar até 3 pares, né, de acordo com os conceitos. Por exemplo, átomo divisível sem carta, átomo divisível sem carta. Qual foi o teórico, o cientista que falou isso? Ele encontra o cientista e forma um par. Quem formar 3 pares primeiro, vence. O jogo, ele foi todo elaborado com material reciclável. Ó, tem esse daqui, eu não coloquei nenhuma cor nele, até coloquei o símbolo aqui da reutilização, que eu deixei ele com o verso todo com as caixas de leite, não coloquei nenhuma cor nele. Foi feito todo com caixa de leite, justamente para mostrar para o professor da educação básica que ele pode elaborar esse recurso para poder utilizar em sala de aula sem gastar muito dinheiro. Eu coloquei papel contact nas cartinhas, que é para poder prolongar a vida útil do material, porque eu quero utilizar ele mais vezes. Mas não é necessário. Como eu falei, caso o professor não tenha tempo de elaborar este recurso, os próprios alunos podem estar fazendo este material. Então, o baralho atômico, composto de 360 cartas, e essas 360 cartas são separadas em 3 baralhos, e cada um dos baralhos em 2 grupos, onde os alunos podem jogar com a primeira dinâmica, a dinâmica 1, a dinâmica 2, e depois eles vão trocando entre si. Então, quem jogou com a dinâmica 1 joga com a dinâmica 2, e quem jogou com a 2 joga com a 1. Uma dificuldade encontrada para elaborar este material foi a separação dos conteúdos de maneira que ficasse equilibrado. Por exemplo, se um grupo que está com o conteúdo A, né, de um determinado baralho, das 60 cartas ali, da metade das 120 de um baralho, se ele está jogando, eu preciso que ele tenha acesso ao mesmo conteúdo do que o outro grupo, o grupo B, de um mesmo baralho, porque o baralho ele é completo. E aí, um grupo não pode aprender mais sobre a teoria do Rutherford e o outro grupo aprender mais sobre a teoria de Thomson. Tem que ser equilibrado, eu tive que equilibrar esses conteúdos, né, a formação, as cartinhas. Se eu vou formar 10 pares de cartas com a dinâmica 1 do jogo da memória, eu preciso formar 10 pares de cartas com a dinâmica 2 da formação de pares para o Thomson e também do jogo da memória também para o Thomson, para ficar equilibrado, para todos os alunos terem acesso ao mesmo conhecimento. Um ponto que pode ser negativo para esse jogo é que ele precisa de tempo para ser trabalhado em sala de aula, né? E a gente sabe como é corrida, como que ali no dia a dia da sala de aula, o professor ele precisa cumprir todo aquele cronograma. Ele precisa de no mínimo 50 minutos para que os alunos explorem, para que os alunos joguem. E essa carta aqui de instruções, ela ficou muito clara, esse é um outro ponto positivo, ela ficou muito clara, e os alunos conseguem ler, né, quando eu apliquei o jogo, eles conseguem ler facilmente as regras do jogo e conseguem realizar a atividade com autonomia sozinhos. Foi muito importante fazer essa cartinha aqui de regras, porque o jogo ele precisa ser orientado, né? Os alunos eles precisam dessa clareza para ter a compreensão da atividade. Pensando em uma sequência didática, em inserir este jogo, né, desenvolver esse jogo em sala de aula em uma sequência didática, se a gente for pensar, por exemplo, nos 3 momentos aí de Derizoikov e Angotti, que a gente tem a problematização inicial, a organização do conhecimento e, por fim, a aplicação do conhecimento. Este é um material, este jogo didático, que ele precisa ser desenvolvido em sala de aula no 3º momento. Por quê? Os alunos eles precisam do conceito científico para poder realizarem essa atividade. Não é um material que a gente pode utilizar no começo de uma sequência, ele tem que ser utilizado no final de uma sequência. E este foi o material que eu trouxe para vocês, o baralho atômico, todo feito com material alternativo, papelão, com caixas de leite. É um jogo de 360 cartas, ou seja, dá para todos os alunos da turma participarem. E teve muitos pontos positivos, e o ponto negativo que eu falei para vocês que foi o tempo. Ele precisa de pelo menos 50 minutos para ser trabalhado em sala de aula. E eu espero que vocês tenham gostado do material. E é isso. Obrigada pela atenção e até mais. Obrigada, Bianca. Bom, professora Ana Angélica, Rayane, vocês gostariam de fazer alguma pergunta à Bianca? Podem ficar à vontade, porque nós temos tempo, né? Uma vez que só tem 2 participantes inscritos aqui. Posso falar, então? Claro. Vou primeiramente agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar aqui, uma honra ser convidada para participar das atividades.
É porque você falou que tinham, Bianca, adorei o seu trabalho. Você explica muito bem e que coragem em apresentar na câmera. Gostei muito, tá? Parabéns pelo trabalho que foi desenvolvido. Mas você falou que são 3 baralhos de 120 cartas. O primeiro é jogo da memória, o segundo é formação de pares e o terceiro? Obrigada. São 360 cartas. Aí eu tive que dividi-lo em 3 baralhos, porque todo mundo da turma precisa participar. Só que eu não tenho nem criatividade para criar várias dinâmicas diferentes. Então, dos 3 baralhos, eu divido todos eles ao meio. Então, aqui formam 2 grupos, aqui 2 grupos e aqui 2 grupos. E aí, esses 2 grupos é dinâmica 1, né, da jogo da memória, e eles vão jogar também com a dinâmica 2, a formação de pares. Baralho 2, a mesma coisa, jogo da memória e formação de pares. Jogo da memória e formação de pares. Ou seja, eles têm 2 maneiras distintas de jogar, no entanto, o conceito científico é o mesmo para cada um dos baralhos. Ah, tá, entendi. Achei que eram 3 jogos diferentes. Não, é um só, ele se complementa. É que eu falei muito rápido, 10 minutos é muito pouco. E você falou que aplicou, né? Sim. E qual o resultado que você tirou da aplicação desse jogo? Foi muito legal, porque eu achei que eu estava fazendo uma coisa muito simples, né? Muito assim, só estou fazendo uma coisa para poder fazer minha monografia. Só que na hora, em sala de aula, foi muito legal. Assim, eles nem precisaram da minha ajuda, porque as cartas de instruções, quando a gente estuda sobre o jogo didático, a gente precisa disso, né? Do professor mediador, de ter orientação para o aluno. As cartas de instruções, eu tive muita dificuldade em elaborar, porque você elaborar algo para o outro ler e compreender já é difícil. Agora, para você instruir o outro é mais difícil ainda. E aí eles ficaram super claros, sabe? Eles conseguiram brincar sozinhos, né? Jogar sozinhos, ninguém precisou da minha ajuda. E os resultados foram muito legais. A outra turma, por exemplo, que não teve o jogo, eles ficaram sabendo, né, pela Rádio Corredor e quiseram participar do jogo. Só que, infelizmente, como eu falei, o tempo era muito curto e foi durante o PPE, só tinham 50 minutos para elaborar em uma turma. E foram muitos pontos positivos, e aí eu falei do ponto negativo, que foi o tempo, e foi muito legal. E teve um jogo que eu deixei, eu até mostrei para vocês, deixa eu ver se eu acho, aqui sem as cores, que eu queria chamar a atenção dos alunos para o material que foi utilizado. E aí teve um grupo que percebeu e perguntou, né? Por que não tem cor? Eu falei, porque eu queria que vocês observassem o material de que é feito. E foi bem legal. Que legal, parabéns. Gostei muito. Era só isso que você não tinha comentado sobre os seus resultados, né? Eu gostaria que a Bianca comentasse, né, que esse trabalho já foi apresentado em um congresso, né, e que ele vai ser publicado na Química Nova na Escola. Olha, que legal! Parabéns, Bianca. É um trabalho que surgiu de um projeto de formação continuada que a gente desenvolveu aí na UF, um projeto que também foi premiado na 22ª semana de extensão da UF. A gente já apresentou em congresso e agora a gente vai publicar ele. Tive resultados bem legais. Muito legal, mas é um trabalho muito bem elaborado, ele merece mesmo compartilhar com a gente para a gente aplicar na sala de aula, né? A gente precisa dessas cartinhas, né, Andréia? Com certeza. Ele já está aceito, né? Então a gente está aguardando ele só ir para o prelo lá na Kinesc, mas já está aceito, já está na confecção final do artigo. Nossa, que legal, parabéns. Obrigada. Ana, você quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Quando você entrou, ela tinha acho que 1 minuto, 1 minuto e meio só que tinha iniciado. Deixa eu melhorar aqui. Pois é, desculpe aí, mas eu tive um problema de internet e depois eu vi que o notebook que eu estava usando estava travando, aí eu tive que trocar, aí atrasou uns minutinhos. Mas parabéns, viu, Bianca, pela sua desenvoltura, pela ideia, né? Um trabalho aí que já está rendendo muitos frutos, né? Enfim, de acordo com o que a Andréia acabou de colocar, vai ser publicado. Meus parabéns. Não, como eu entrei, né, 1 minutinho atrasado, eu acho que eu não ouvi a parte, qual o conteúdo, né, da química, né, que o jogo, né, ele vem está sendo enfocado, o ano, né, para que ano que você aplicou e, de certa forma, quando você foi responder a Rayane, você já colocou que foi na PPE, não é isso que ele foi aplicado? Então, são só essas questões aí para esclarecimento, né? Mais meu, no caso, e meus parabéns.
Inclusive, achei muito interessante, né, a questão, né, de você trabalhar com material reciclado, né, das caixinhas de caixa de leite. Muito bom, tá? Obrigada. O conceito, os conteúdos, né, é constituição da matéria, construção do modelo atômico, que está voltado, eu acho, entre o primeiro e o segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio, de acordo com o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro. E qual foi a última pergunta? Foi mais isso mesmo, né? A série, você colocou o conteúdo e onde você aplicou, né? Que você falou que foi na PPE, não é isso? Foi na PPE. Foi na PPE. Você aplicou foi 2019, não foi isso? Foi 2018, foi 18 e 19, Foi no finalzinho de 2018. Uhum. Bom, mais alguma pergunta, Ana, Rayane? Não? Para mim tá ótimo. Não. Então eu agradeço também, para mim ficou bem clara a apresentação dela. Tá, joia, obrigada. Ô, Bianca, então agradeço a sua presença. Eu sei que você, né, tinha solicitado ser a primeira, porque você tinha um compromisso, mas você fica à vontade, né? O tempo que você puder. Bom, o próximo aqui da nossa lista de inscritos que está presente é o Iago Ribeiro. Iago, se você tiver apresentação, pode colocar para nós. E fique à vontade. Você pode sair um pouquinho dos 10 minutos, né? Porque nós temos só você e a Bianca que compareceram. Os demais que estão presentes aqui são ouvintes. Só um minutinho que eu vou colocar. Ok, sem problema. Gente, só lembrando que a Bianca, ela já foi aluna da licenciatura, mas atualmente é aluna do bacharelado, tá? Isso só para mostrar a vocês que a gente não fechou as oportunidades, né, para o aluno de licenciatura. E então, tanto é que amanhã nós vamos ter também alunos do bacharelado apresentando aí materiais ou metodologias, né? O que é muito bom que a gente abre essa oportunidade para alunos que não são da licenciatura. Pode começar, o Iago. Tá, ok. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Iago Ribeiro e eu sou aluno da licenciatura em Química e hoje eu vim trazer aqui sobre os webfólios, né? Apresentar um pouco desse projeto. Bom, o webfólio ele foi um trabalho realizado em grupo, né? Junto com a Bianca Domingues, a Ana Luísa e a Eliane Rosa, que também são alunos da licenciatura. Ele foi desenvolvido na disciplina de conteúdos atitudinais do ensino de Química e no período de 2020.2, né? O webfólio ele era uma proposta de avaliação dentro da disciplina e eles deveriam conter 5 conteúdos que deveriam abordar os temas que foram falados, né, durante o período. Eles poderiam conter entrevistas, notícias atuais e pertinentes sobre o tema, atividades e entre outros. E todas elas deveriam acompanhar de uma reflexão ao final pelo grupo, né? Bom, o nosso grupo ele optou por utilizar o software Adobe Photoshop CC 2019, né, da empresa Adobe System, para fazer a criação dos nossos webfólios. Ele é um software de imagem digital, né, o mais avançado, que é usado por fotógrafos, designers, profissionais da web e de vídeo. E o aplicativo ele te dá total liberdade e criatividade, né, dentro dele para construir o seu material. Você pode editar vídeos, analisar imagens 2D, 3D. Então, eu trouxe aqui o ícone, né, do Photoshop e, do outro lado, a página central, né, dentro dele. Bom, aqui eu trouxe as 3 capas, né, dos nossos webfólios para demonstrar como são. A primeira é o webfólio Cognição e Aprendizagem. O segundo é o webfólio Ensino e Aprendizagem. E o terceiro é Cultura e Aprendizagem. A disciplina ela foi dividida entre 3 eixos, né? E durante toda a disciplina também tinham outras atividades, como os fóruns dialogados, aonde a professora ela colocava uma problemática e a gente deveria comentar sobre essa problemática, né, de acordo com o assunto que a gente estava abordando na hora, e os eixos, né? E a cada final de eixo, a gente apresentava o webfólio, a nossa criação.
No caso, no eixo 1, que abordava sobre cognição e aprendizagem, o nosso grupo trouxe assuntos como percepção e aprendizagem, trazendo uma atividade e aula divertida, percepção tátil e deficiência, né, trazendo a atividade usando as mãos, memória longa, trazendo a atividade relembrando a infância, abordamos também sobre os superdotados e seus mitos, e memória e emoção, trazendo uma atividade dinâmica das emoções. No eixo 2, que foi de ensino e aprendizagem, abordamos assuntos como a indisciplina e violência escolar, bullying, trazendo uma atividade do papel, multimodais aplicado em aula, que é, no caso, mais especificamente, uma aula de geometria molecular, né? Aula interativa com multimodais, trazendo um jogo de balanceamento de equações químicas, BNCC e os professores para finalizar. E no último eixo, de cultura e aprendizagem, o grupo abordou assuntos como a identidade cultural da nossa família, ecologia química, né, química ambiental e poluição, trazendo interdisciplinaridade e pesquisa, química e cultura e química e patrimônio, né? Bom, a relevância do trabalho, né? A proposta desses nossos webfólios em formato revista era relacionar diferentes assuntos dentro ou fora da química de forma interdisciplinar, né? Abordar esses assuntos com uma linguagem mais fácil para facilitar o entendimento e ajudar na divulgação científica, porque a gente sabe que muitas pessoas têm uma visão um pouco fechada, né, sobre a ciência e fala que é uma coisa difícil de se entender ou um pouco abstrata, né? Só que com o objetivo dos webfólios é trazer esses assuntos de uma forma mais leve e divertida, né, para dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, né, fazer essa divulgação científica toda. O nosso grupo encontrava algumas dificuldades na hora de realizar a atividade, né, o que abordar, o que trazer, mas a gente sempre estava ali tentando ajudar um ao outro, porque o nosso principal foco era abordar de um jeito criativo, divertido, né, e que fosse fácil para o professor trabalhar dentro da sala de aula, né. E para isso, dentre os nossos 3 webfólios, utilizamos vários recursos didáticos, como o audiovisual, o software de geometria molecular, o software do PET Colorado, o recurso prático, textos e imagens. Isso tudo foi abordado dentro dos 3 webfólios. E uma das maiores conquistas, né, até o momento, foi publicar um artigo científico no 2º Congresso Online Nacional em Química, né, Química, Física, Biologia e Matemática, que ocorreu esse mês, junto com a professora Andréa e a aluna Bianca, que também é da licenciatura. A gente publicou um artigo científico que vai estar disponível no site há alguns meses já para frente, foi aceito, e dentro desse artigo a gente mostra esse projeto, né, esse trabalho que foi criado dentro da disciplina, como forma de poder levar para outras pessoas também, né, e divulgar esses nossos webfólios para quem tem interesse em ver as atividades que estão lá dentro. E para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo, né, uma das atividades que foram abordadas. Essa daqui é a aula interativa com multimodais. A gente queria pensar como aplicar recursos multimodais dentro da química, né? Nesse caso aqui, a gente optou por trazer dentro da aula de balanceamento de equações químicas, que a gente sabe, né, que possui vários métodos, como de tentativa, oxirredução, métodos algébricos, e é um assunto que gera muita dificuldade no ensino médio. Muitos alunos possuem dificuldade, né? E principalmente quando vamos estudar lá a estequiometria, que você precisa balancear uma equação. Então, nessa atividade, a gente traz uma introdução, um objetivo, como você pode aplicar, né, o recurso. No caso dessa atividade, a gente trouxe o recurso multimodal, que é o software do PET Colorado, como forma de auxiliar, né, a matéria. E, nesse caso, o professor ele passaria a matéria normalmente, né, utilizando slides ou quadro mesmo, e depois ele pegaria e utilizaria esse software dentro da sala de aula para mostrar como que funciona o balanceamento. O mais legal é que nesse software ele mostra as moléculas, tem lá a opção de você colocar 2 balanças
né, onde o objetivo é tentar equilibrar as duas, né, fazendo o balanceamento da equação química que fica embaixo. Então, o professor ia demonstrar como realizar esse balanceamento. E logo em seguida a gente traz como opção um jogo, né? Só que a gente sabe que nem todas as escolas, né, públicas possuem um laboratório de informática ou possuem data show. Então, possui várias formas de poder trabalhar. Se a escola possuir um laboratório de informática, ótimo, o professor vai poder reservar, levar os alunos lá para dentro do laboratório e deixar com que eles façam esse jogo, que é constituído de 3 níveis, né, dentro do software, onde os alunos têm o objetivo de equilibrar a balança e aparecer uma carinha feliz. Quer dizer que ele atingiu o objetivo dele. Ou ele pode pegar um projetor, né, e fazer isso na sala de aula, ou pedir com que os alunos tragam celulares, né, quem tiver disponível, trazer celular para a sala de aula, porque a gente sabe que a tecnologia hoje ela está em todo lugar, né? E se você trouxer para dentro da sala de aula, isso vai ajudar bastante a aplicar o conteúdo, que a gente sabe que muitos alunos hoje em dia só vivem ao redor da tecnologia, né? E uma reflexão, né, para finalizar esse conteúdo abordado. Então, eu agradeço pela atenção. Né, eu estou deixando aqui o meu e-mail, caso alguém queira ver os 3 webfólios, eu posso estar disponibilizando sem problemas. Eu gostaria de apresentar todos aqui, mas como o tempo é um pouquinho curto, eu optei por trazer só essa opção para mostrar como que foi criado, né, e os outros assuntos que estão lá abordados lá dentro e tudo mais, tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigada, Iago. Esses webfólios também, além de ter sido utilizados na disciplina, como ele comentou, foi apresentado no congresso, né? E eles estão disponibilizados no Wix, né? Da Química, que é um portal que eu tenho. Então, também, acho que a Rayane conhece o meu portal, né, Rayane? Qualquer coisa também você pode entrar lá, tá? Aparece o webfólio 1, 2 e 3 lá. E aí o acesso deles também está liberado. Foi bastante criativo, realmente, esse webfólio deles. E depois, na disciplina, no semestre passado, eu tive mais 2 alunos que também trabalharam com o webfólio dessa maneira, em formato revista, em formato Padlet, bem interessante também. Rayane, Ana, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu achei muito legal, porque não é muito comum, né, assim, até então, o webfólio. E achei mais interessante, parabéns, Iago, pela sua apresentação. Obrigado. Foi bem claro. E porque não tem só... Vocês pensaram numa divulgação científica de modo geral, pensaram em outros conteúdos que também são pertinentes. Eu acho que a escola é isso, né? A gente pensar na disciplina de forma separada, como se os outros assuntos não fizessem parte, né? Como se a gente estivesse numa caixinha, né? E o mundo lá fora continua e a gente não enxerga o que está acontecendo. Eu achei bem legal isso mesmo. E até mesmo para os alunos, né? Passarem a ter contato com outras formas, né? De enxergar o conteúdo. E a questão digital já está parando de ser uma questão, né? Que a gente não consiga usar dentro da sala de aula. Então, eu queria parabenizar. Você chegou a aplicar algum deles? Então, ainda não, porque foi desenvolvido no início do ano, né, na disciplina da professora, então a gente não teve a oportunidade de aplicar. Mas, se futuramente tiver essa oportunidade, eu ficaria muito feliz, né? Garanto que as outras componentes do grupo também. E no nosso webfólio, a gente trouxe, se eu não me engano, no webfólio 3, tem uma atividade onde a gente realiza um passeio por Volta Redonda, analisar os monumentos históricos, que é cultura e aprendizagem, e ao mesmo tempo abordar conceitos químicos, né, como chuva ácida, pH, analisar o pH das fontes de Volta Redonda. Então, ali dentro tem muita atividade mesmo, que foi tudo desenvolvida por nós mesmos, alunos, né? Nossa, que legal. E qual o resultado que você espera? Olha, eu espero facilitar a divulgação científica, no sentido de mostrar, né, para as pessoas que não é tão difícil assim você entender um determinado assunto. Porque ali dentro a gente não abordou só assuntos pertinentes da química, né? A gente trouxemos filmes e tentar numa linguagem mais fácil, né? Então, assim, a gente espera que se outras pessoas fora da escola tenham acesso a esse webfólio, conseguir entender o que a gente está tentando passar ali, né? E falar, nossa, assim, eu posso trabalhar esse conteúdo assim, ou, nossa, esse conteúdo aborda isso e eu não sabia. Então, ele é todo colorido, a professora está fazendo a apresentação dele,
todo colorido para também chamar a atenção e prender a atenção de quem está lendo. Ai, muito legal. Parabéns pelo trabalho, um trabalho muito bonito. A Andréia está mostrando agora, eu já tinha reparado pelo que você mostrou, muito bem feito, né? Vocês tiveram muita dedicação e acredito que deu trabalho para fazer. E tem até desenhos de autoria própria, que a Ana, que é componente do grupo mesmo, desenhou. A gente, nossa, desenha isso, ela ia lá, desenhava para colocar. Então deu um pouquinho de trabalho, não vou negar não, mas foi um trabalho magnífico, eu adorei fazer esses webfólios. Ah, parabéns, tá? Obrigada. Ana? Vou continuar passando aqui enquanto a Ana fala. Não, é só realmente parabenizar, né? Muito interessante, né? O Iago e aí o grupo, né? A professora Andréia também. Super interessante a proposta, né? Dos webfólios, né? E dá vontade de ler realmente. Agora, qual disciplina que foi, Andréia? Porque o Iago falou, acho, mas muito rápido, eu não... Pode falar, Iago. Foi para conteúdos atitudinais no ensino de química, uma matéria optativa de ênfase. Eu acho que foi a primeira vez, né, da disciplina. Foi a primeira turma que eu dei a disciplina. Nossa, muito, muito importante, muito interessante. E é uma disciplina optativa, no caso. Isso. Sim. Então, nem sempre ela é oferecida, né? Ela, na verdade, eu só ofereci ela semestre passado e o anterior. Uhum. Não, super importante e muito interessante mesmo. Só tenho que parabenizar e dar vontade de ler, né? Parabenizar aí ao grupo, ao Iago e à professora. Obrigado. Muito bom. Então, ele está disponível, como eu falei, né, lá aqui eles falando um pouquinho sobre indisciplina, tá vendo? Uhum. E utilizamos outros recursos. Tem aí esse Pro Dia Nascer Feliz foi um documentário que a professora de Organização e Educação no Brasil tinha passado para a gente no 2019.2, e a gente lembrou desse filme e decidimos trazer dentro do webfólio. André, você podia colocar o link do seu lá no YouTube para o pessoal que estiver assistindo para acessar também. Tá. Vou falar com o meu ajudante para fazer isso. Deixa eu só mostrar rapidamente o 3, só para vocês terem uma ideia de como que ficou, porque já que eu mostrei os outros dois, né? Eu quero ver mesmo. Aí aqui trabalhando misturas. Esse aqui é o do passeio, né, Iago? Isso, esse é o do passeio em Volta Redonda, né? Visitar os 3 monumentos aqui, e ele pode ser adaptado, né, independente da cidade que você esteja, para, né, outros lugares também. E no final levar uma folha onde o aluno ele ia analisar os conceitos físicos, químicos e biológicos. Então, essa atividade ela trabalha a interdisciplinaridade, né, com história, biologia, se os professores também aceitar. O que é legal esse dos monumentos, já até pensei aqui em outra forma, olha só. Que mesmo se a gente não conseguisse um passeio da escola, como são monumentos acessíveis, pensando em Volta Redonda, o aluno poderia até fazer como uma atividade. Ele poderia visitar sozinho, em grupo, né, da forma como fosse melhor, e trazer para uma discussão em sala de aula, que ficaria bem legal. Se a escola também não conseguir fazer o passeio, pode separar e o grupo mesmo analisar, sei lá, a água, né, ver o pH, tipo, analisar os conceitos físicos e tudo mais, também dá. Porque com a reforma, né, da BNCC, as ciências do 9º ano voltou a ser ciências, né?
e tem um módulo que é poluição. Então, nossa, super encaixaria aqui em Volta Redonda isso. E nesse webfólio tem assuntos que podem ser trabalhados no ensino médio e alguns no ensino fundamental também, como o das emoções, a gente deixa claro lá que pode ser trabalhado no ensino médio ou fundamental. É bem legal, adorei. Eu vou entrar lá para pegar umas ideias. Isso mesmo. É porque o objetivo da disciplina era exatamente trazer assuntos que às vezes não eram muito discutidos ao longo do curso, né? Como patrimônio cultural, ecologia química, multimodalidade, semiótica, emoções, afetividade. Então, a gente conversou bastante e trabalhamos bastante também, né, Iago? E daqui a um tempo Então, o artigo vai estar disponível também na plataforma, né, professora? Aí a gente Isso. pode a gente divulgar está também. aguardando o artigo ser publicado, né, pelo Congresso, para a gente poder colocar disponível também para as pessoas terem acesso, né? Gente, Só mais alguma esclarecendo, pergunta? Andréia, não, Diga. dentro da sua proposta, né, você trabalhou com os eixos, não é isso? Uhum. Em temas, subtemas, né, muito interessantes. E aí o conteúdo, o aluno que propunha o conteúdo da química dentro desses eixos? Na verdade, a gente, ao longo das semanas, a gente discutia sobre o tema com um olhar um pouco mais abrangente. Mas aí a escolha dos materiais, dos recursos, da forma que apresentar, era por conta deles, tudo por conta deles. E era geralmente um grupo de 3, 4 alunos. Então, assim, eu falava com eles têm que usar a criatividade e a maneira de chamar atenção para o que eles estão fazendo, entendeu? E aí o grupo do Iago apresentou de uma maneira bem interessante essa questão do formato revista, né? Bem atrativo, bem colorido e bem dinâmico também, né? Muito bom, muito interessante. E realmente, né, possibilitou toda essa criatividade deles, né? E uma metodologia bastante interativa e interdisciplinar, né? Muito interdisciplinar. E os fóruns dialogados que ele comentou, eles foram colocados no chat do Google, né? Que o Google tem um chat, então eu colocava o tema lá, e eles ficavam a semana inteira conversando, um falava uma coisa, o outro dava indicação de filme, dava indicação de um artigo, e foi bastante dinâmico. Na verdade, foi mais dinâmico do que esse semestre passado, que eu tentei fazer dentro do Classroom. Não ficou dinâmico como foi no chat do Google. Diga, Iago. Teve um também que era como abordar os conceitos de orbitais moleculares e teve várias ideias utilizando recursos modais também, aplicativos, pessoas que falam, não, a gente pode usar balão. Então, a gente sempre estava discutindo formas de como poder abordar esses assuntos, né? No caso, quando era proposto lá no chat. Foi bem interessante. Mais perguntas, Ana, Rayane? Não, para mim está tudo claro. Para mim também. Tá? Foi satisfatório. Então tá jóia. Gente, olha só, nós teríamos aqui mais 5 pessoas apresentando, mas as pessoas não estiveram, né? Nós já temos aí 50 minutos, né, de que iniciou o evento. Então, eu vou dar por encerrado, tá? E aí, eu comentei com a Rayane, se ela e você, Ana, quiserem ficar na sala, a gente vai parar a transmissão no YouTube e vocês ficam à vontade em conversar sobre os trabalhos apresentados, tá bom? Gente, convido a todos os presentes, né, a amanhã acompanharem pela transmissão no YouTube do Colóquio que Educa. Nós vamos ter a apresentação ao vivo, assim como a gente teve hoje, e vocês podem acompanhar as mostras que vão ser de um outro grupo amanhã, né? Nós temos aí acho que 4 ou 5 pessoas para apresentar. E na quarta e na quinta-feira nós temos a mostra do PIBID, onde vai ser mostrados os projetos desenvolvidos pelo PIBID, né, orientados aí pela professora Beatriz e pela professora Lígia. Então, eu agradeço a presença de todos
e dou por encerrado esse primeiro dia da mostra de materiais. Agradeço aí mais uma vez a Ana Angélica, a Rayane e também a Bianca e o Iago pela apresentação e os demais pela presença. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.